Bom, vou entrar agora aqui na parte da minha tese. O debate sobre desindustrialização no Brasil, ele é feito predominantemente por macroeconomistas. Os macroeconomistas trabalham geralmente com os textos mais citados, com mais de 100 citações, 200, 300, são de pessoas com perfil macroeconomista. Não é que eles não entendem, eles sabem que a indústria produz vários produtos e são diferenciados, que têm heterogeneidade dentro da indústria. Mas ao trabalhar com a indústria de transformação agregada, né, está implícito que a indústria produz apenas um produto industrial. Né? Então eu procurei contribuir com essa literatura de mostrar que é o seguinte, olha, a indústria ela tem trajetórias diferentes. Né? Os setores são diferentes. Alguns são mais importantes no estágio intermediário do desenvolvimento, outros no estágio, aliás, iniciais, outros no estágio intermediário e outros mais no estágio avançado. Por exemplo, agricultura, famílias de baixa renda tendem a consumir mais, com uma proporção maior da sua renda de alimentos, de bebidas, de vestuário, de minerais não metálicos, que seria uma indústria que produz produtos ligados à indústria de construção civil, ou seja, moradia. Né? Então, provavelmente, os setores eles atingem o pico no PIB, não necessariamente na mesma época e na mesma intensidade da manufatura agregada. Alguns atingem mais cedo, outros mais tarde, e outros mais tarde ainda. E esses que atingem mais tarde, que é a indústria mais de média e alta tecnologia, automobilística, química, petroquímica, máquinas e equipamentos mecânicos e elétricos, informática e eletrônica, eles tendem a perder participação nos países desenvolvidos no nível de renda per capita acima de $18 mil. Isso de 2016, hoje acima de $20 mil. Em alguns países, alguns setores começaram a perder participação próximo de $30 mil. Outros setores, próximo de $40 mil. Ou seja, países que passaram por isso. E no Brasil, eu vou mostrar que começou a perder participação bem antes. Então, eu procuro contribuir com essa literatura para mostrar que é o seguinte, olha, não necessariamente os setores eles perdem participação no mesmo ponto no tempo da indústria agregada, não necessariamente na mesma intensidade. Né? E quando vai se propor políticas de desenvolvimento, a gente não vai propor política para um setor agregado, a gente vai propor políticas específicas, nem para um setor desse tamanho, a gente vai propor políticas mais segmentos, para nichos, para segmentos. Então, quanto mais desagregado a gente observar, traz uma riqueza maior de detalhe para informar os formuladores de políticas. E esse gráfico eu separei só em menor intensidade tecnológica e maior intensidade tecnológica. Né? Os setores de menor intensidade tecnológica, eles vêm perdendo participação no PIB desde os anos 70, desde o início da série. Talvez venham perdendo participação antes de 70, mas eu não tenho esses dados. Os dados que eu trabalhei oficiais do IBGE para fazer essa série, eles começam em 70. Para trás de 70 a gente não tem dados com boa qualidade. Os setores de alta e média alta tecnologia, eles cresceram em 70, eles cresceram até na metade dos anos 70, depois se mantiveram aqui no segundo PND, em torno de 9,5% e 10%. Tá? E desde 80, eles começaram a perder participação. Aqui tem a crise dos anos 80, 81, 82, 83, cresceu bastante. Depois tem um ciclo aqui, de 84 a 86, né? Que aqui no meio de 85, o Antônio Barro de Castro falou que esse período aqui foi de marcha forçada, né? E aqui ele fez uma observação que a indústria nossa talvez já tinha chegado num estágio de desenvolvimento avançado, mas quando a gente olha os dados, não tem suporte, né? Já começa a perder participação desde 80, cai bastante, chega aqui em 90, 92 aqui, em torno de 7%. Né? Aí no final dos anos 90, até 2010, 2011, por aqui, a indústria de alta tecnologia mantém a participação no PIB, até aumenta um pouquinho aqui nos anos 2000, que é o período do governo Lula.
no governo Lula conseguiu segurar a parcela de alta tecnologia elevada. Só um parênteses, a indústria automobilística, ela dobra a sua escala produtiva nesse período. Então, ela cresceu muito acima. A demanda por produtos industriais, ela cresceu acima da demanda de toda a economia. Só que a indústria não conseguiu manter sua participação no PIB, a indústria agregada, porque ela perdeu competitividade e grande parte dessa demanda vazou para o exterior na forma de importações. E hoje, em 2016, a alta da média alta tecnologia tem 5,8% do PIB. Tá? Começou a perder participação no nível de renda per capita muito baixo, né? $11.000, bem inferior àquele nível previsto para a literatura. E a gente está abaixo, desde quando começou a perder até hoje, saiu de 11,6, estamos com 15. Ou seja, durante esse período a gente cresceu muito pouco, né? Porque não teve outro setor que puxou esse crescimento. Acho que eu vou ficar naquele canto ali. Este gráfico, ele mostra a participação dos setores desagregados, desde 70. Né? Aqui estão os setores que mais reduziram a parcela no PIB de 70 a 2016, considerando a ponta, só considerei. 70 a 2016. Se pegar outros períodos, pode ser que outros setores, porque a química petroquímica ela cresceu até a segunda metade dos anos 80, ganhou participação. Isso é condizente, teve muitos investimentos aqui, na primeira metade dos anos 80 estavam sendo maturados ainda. E depois perde bastante participação, né? Mas tem outros setores, vestuário, couros e calçados, desde o início dos anos 70 já vem perdendo participação. Está em torno aqui uns 3% e hoje está menos de 1%. Têxtil também perde bastante participação. Máquinas e equipamentos alcançou o pico aqui na metade dos anos 70. Depois ela chegou em torno de 2,2%, 2,3%. E hoje está em 1%. É um setor dinâmico, muito importante para toda a sociedade. É um setor que qualquer revolução industrial que aconteça vai fornecer máquinas e equipamentos para todas as indústrias. Né? Primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução, e na quarta também, na quinta, enfim. Esse é um setor vital. E está num nível muito baixo. Né? E aqui estão os outros setores. Né? A automobilística ela cresce, depois ela cai bastante, e aqui no período do governo Lula, aqui, ela aumenta bastante. Né? Ela volta até quase chegar perto do pico que ela teve, lá na metade dos anos 70, mas depois ela cai de novo na crise recente. Mas a tendência é de queda. Eu queria chamar a atenção para um setorzinho muito específico aqui, muito interessante, que é a nossa terceira revolução industrial, que é o setor de informática e eletrônica. Que é essa linhazinha aqui, ó, esse setorzinho aqui. Esse setor, ele oscilou e ficou em torno de 0,9% do PIB. Tá? É um setor que ele é muito importante. Hoje, informática e eletrônico representa cerca de 20% nas exportações mundiais, ou no comércio mundial, de produtos da indústria de transformação, de toda a indústria de transformação, informática e eletrônica é 20%. Tá? Então, é um setor que cresceu muito, não tinha lá atrás. Né? E é o nosso setor da terceira revolução industrial. E a gente avançou bem até na segunda revolução, né? Até a indústria 2.0, chama assim. Na 3.0 a gente ficou muito parado, né? Enquanto esse setor foi muito importante, puxou o crescimento das economias asiáticas, dos Estados Unidos, a gente aqui teve um papel bem parado, assim, e bem pequeno, né? Ele chegou no máximo a 1%, 1,1% aqui da indústria.